Destaque internacional, a última etapa da primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas foi concluída nesse sábado com a libertação de 3 reféns israelenses e 183 prisioneiros palestinos. Acompanhe com Cacá Martins. Pela primeira vez, o Hamas montou uma espécie de palco para exibir os reféns antes de devolvê-los à Cruz Vermelha. Os israelenses libertados vestiam a mesma roupa e exibiam uma espécie de certificado. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu classificou as imagens como chocantes e afirmou que não ficarão sem resposta. O presidente de Israel, Isaac Herzog, classificou o ato como cínico e cruel. Enquanto o Fórum das Famílias dos Reféns comparou a cena à libertação dos campos de concentração nazistas em 1945. Os reféns reencontraram as famílias após 491 dias de cativeiro. O encontro aconteceu em uma instalação militar perto da fronteira. Eli Shabari foi recepcionado pela mãe e a irmã e ficou sabendo que a esposa e as 2 filhas adolescentes haviam sido assassinadas no ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, quando ele foi sequestrado de sua casa no Kibbutz Be'eri. Entre os 183 prisioneiros palestinos libertados por Israel, estão condenados por envolvimento em ataques que mataram dezenas de pessoas, incluindo 18 que cumprem sentenças de prisão perpétua e 111 detidos em Gaza durante a guerra. Os ônibus que transportaram os libertos pelos israelenses eram cercados por uma multidão com bandeiras da Palestina. Uma segunda fase do acordo entre Israel e Hamas pode determinar a libertação de todos os reféns ainda em poder do grupo terrorista palestino e o fim da guerra. As negociações começaram na terça-feira passada no Catar, um dos 3 mediadores do processo, ao lado de Estados Unidos e Egito. A libertação deste sábado chegou a ficar ameaçada após as falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o país deve tomar o controle da faixa de Gaza após a guerra e retirar todos os mais de 2 milhões de palestinos de Gaza. As declarações de Trump aumentaram as tensões sobre o acordo de cessar-fogo. O Hamas pediu união das facções palestinas contra os Estados Unidos. Países citados por Trump ou Israel como possíveis novos lares dos palestinos, como Egito, Jordânia, Irlanda, Espanha e Noruega, já deram enfáticos não à resposta, dizendo que o lugar dos palestinos é em Gaza. No entanto, a fala de Trump encontrou eco no governo e também na sociedade israelense. Pesquisa do Instituto de Política do Povo Judeu mostra que 52% dos israelenses judeus apoiam a retirada de todos os palestinos de Gaza. O plano de Trump também foi celebrado por membros da coalizão governista e até mesmo por dirigentes da oposição. Entre os árabes que vivem em Israel, ouvidos na pesquisa, o resultado foi o oposto, com 52% considerando imoral a proposta dos Estados Unidos. Segundo dados oficiais, dos 10 milhões de habitantes de Israel, 7 milhões e 700 mil são judeus, 2 milhões e 100 mil são árabes e o restante é de grupos minoritários. A semana foi marcada por declarações do presidente dos Estados Unidos sobre a faixa de Gaza e mesmo com a Casa Branca amenizando a proposta, Donald Trump voltou a defender a medida que poderia ser adotada depois da guerra no Oriente Médio. O nosso entrevistado agora sobre esse assunto, professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Sempre uma honra receber o senhor aqui. Professor, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Uma satisfação interagir com você de novo e participar do Jornal da PAN. Muito obrigado. Professor, a grande questão é a seguinte: a gente vê os reféns sendo soltos, ao que tudo indica, há uma sinalização do fim da guerra, mas as declarações do presidente Donald Trump nessa semana acabaram provocando uma reação muito grande de inúmeros países, da própria ONU. E eu pergunto, essas declarações podem atrapalhar esse processo de fim da guerra ou não necessariamente? A dúvida é saber o que virá depois, porque o próprio presidente americano diz que não há pressa, é preciso esperar o fim da guerra para saber o que vai acontecer.
O primeiro tópico, Tiago, é que a partir do 16º dia do cessar-fogo começa a segunda fase, que é a negociação para a libertação dos soldados israelenses, homens e mulheres, mas também a negociação sobre a reconstrução de Gaza. E essa fala do Trump veio 2 dias antes de vencer esse 16º dia, portanto, causando toda essa poluição de notícias, se antecipando ao estabelecimento dessa comissão ou de algum grupo para discutir a reconstrução. Os Estados Unidos, como principal potência do mundo, principal aliado de Israel, que fornece também verbas, armamentos para o Estado israelense, certamente tem um poder e uma influência muito grande sobre a perspectiva do que pode acontecer ali naquela região, já que Israel, sem o apoio dos Estados Unidos, dificilmente faria a sua vontade. Como a gente viu na reportagem, a população israelense, independente se somado ou apenas a população judaica, é majoritariamente favorável à ideia que, para se sentir seguro, não devem ter próximo às fronteiras de Israel grupos considerados radicais ou que ameaçam a existência israelense. E como em outubro a gente teve essa invasão do território e a captura de reféns, o ânimo é muito forte na sensação de que toda a população de Gaza é composta de terroristas e deveria ser esvaziada, mesmo que isso seja contra o direito internacional e, inclusive, situação semelhante ao que boa parte das famílias dos judeus que moram em Israel sofreram no que eles chamam de pogroms que aconteceram no leste europeu no século XIX e também no período entre guerras e, lógico, a ação da Alemanha nazista, algo que o direito internacional, depois da Primeira Guerra, configurou na Convenção de Genebra com o termo limpeza étnica, um crime contra a humanidade. Vou chamar o Cristiano Vilela, nosso comentarista, para participar dessa nossa conversa. Vilela. Professor, boa noite. Professor, nós tivemos agora a saída dos Estados Unidos e de Israel do Conselho de Direitos Humanos da ONU. De que forma isso enfraquece ainda mais a ONU como um todo, os organismos multilaterais, mas especialmente a ONU, nesse processo histórico onde parece que já não tem mais o mesmo brilho, a mesma força que teve em outros momentos? Pois é, a ONU especificamente no tema de direitos humanos mudou muito no início dos anos 2000. Em vez de ter um conselho apenas, ela agora trabalha com a revisão periódica universal e a lógica que todos os países, democracias ou não, têm o direito de opinar sobre a situação de outros países, fazendo sugestões, críticas e elogios. Porém, muitos políticos, o Donald Trump está aí como o maior exemplo, consideram isso um absurdo e que apenas países que prometem e implementam os direitos fundamentais em seus países deveriam participar de um fórum internacional para discussão dos temas da dignidade em escala mundial. Ou seja, os Estados Unidos saindo, outros países na sequência, enfraquecem o diálogo que o próprio modelo pressupunha que deveria incluir todos os envolvidos, né? Portanto, todos os governos ao redor do mundo. Mas é mais do que isso, Cristiano. O próprio Trump já anunciou também o corte de verbas para a Agência Internacional de Refugiados dos Palestinos, a UNRWA, e, portanto, também acaba impedindo qualquer chance de uma construção multilateral nessa escala, né, da ONU para o problema dos palestinos, abrindo espaço, portanto, para surgir aí um novo arranjo que, por enquanto, ainda não tem cara, quando muito o que a gente tem são as negociações do cessar-fogo com alguns países mediando a situação, mas sem se comprometer com verba. Ô professor, é claro que há muita polêmica, muita discussão, inclusive no começo da semana, quando o presidente Donald Trump falou sobre a retirada de pessoas da faixa de Gaza, houve uma discussão do ponto de vista do direito internacional, se isso seria crime de guerra ou não, mas eu pergunto para o senhor o seguinte, do ponto de vista prático, seria impossível se fazer esse processo de retirada e as consequências seriam muitas, porque é saber para onde essa população iria, o que seria feito da própria faixa de Gaza. Primeiro, é inegável que a situação de vida em Gaza é desumana, é impraticável o fornecimento de água, a lidagem com crianças, educações, a própria questão de infraestrutura física, residências, hospitais e tudo mais anda bastante abalado. Portanto, existe um interesse humanitário de dar um tratamento digno a essas pessoas. Existem duas possibilidades. Israel ordenou um plano para a migração voluntária, esperando que boa parte deseje ir para
outro país que os acolha. E a outra possibilidade é a migração forçada. Essa, Tiago, eu acho que é inviável, porque de fato haveria uma resistência muito grande, primeiro, do próprio povo palestino, se não desejasse sair, segundo lugar, dos países para onde essas pessoas seriam enviadas, que por enquanto sinalizam os vizinhos Jordânia e Egito, que não têm qualquer interesse, né? Essa seria a migração mais fácil por terra e, portanto, seria uma situação bastante difícil de ser implementada. E um terceiro elemento, Thiago, é que o Trump chegou a esclarecer que ele imagina que essa seria apenas uma migração temporária. Depois as pessoas voltariam. Como é que isso seria organizado? Em quantas fases? Quanto tempo demoraria para a reconstrução da infraestrutura até que essas pessoas pudessem retornar a Gaza? Vilela? Professor, nós tivemos nessa semana a declaração novamente do presidente Lula, colocando a posição do governo brasileiro na linha até do que já se posicionou em outras oportunidades, talvez sem a mesma contundência que teve em outras oportunidades. Na sua visão, o governo brasileiro acerta ou erra no tom das suas declarações com relação a esses episódios, a essa guerra que a gente vem tendo ao longo dos últimos meses? Eu vou aproveitar a minha dupla formação e minha dupla análise para dizer, do lado do direito constitucional e direito internacional, o governo está alinhado tanto ao texto literal quanto à tradição da nossa diplomacia. Já do lado da geopolítica, é sempre uma análise um tanto quanto mais complexa. O mundo ainda não está claro de qual posição vai adotar. Estamos num cenário de potencial guerra comercial iniciando e talvez seja mais interessante ficar um pouco mais com temas brandos, sem uma posição muito contundente, ou pelo menos insistir, como eu dizia, no tecnicismo do direito. E aí falar sobre a autodeterminação dos povos e que os palestinos deveriam ser consultados como ênfase e não necessariamente uma crítica contundente à pessoa do Trump ou mesmo à política que ele considera imperialista dos Estados Unidos. Eu digo o presidente, né? Professor Vladimir, só mais uma questão e falando sobre a outra guerra, o outro conflito, o conflito no leste europeu. Na semana que vem existe a possibilidade de um encontro entre o presidente Donald Trump e Volodymyr Zelensky da Ucrânia. O senhor acha que existe alguma chance, porque a gente sabe do alinhamento que Zelensky tinha com o presidente Joe Biden e os Estados Unidos ajudaram muito contra a ação da Rússia na Ucrânia. Eu pergunto, existe alguma chance, qual o interesse de Donald Trump de resolver também essa questão? Primeiro, o interesse dos Estados Unidos é assegurar para si recursos geoeconômicos e estratégicos que a Ucrânia é grande fornecedor, como também garantir uma transição do funcionamento da economia da Europa em definitivo, descolando da Rússia. E, portanto, seria interessante demarcar a linha que vai separar a Ucrânia e a Rússia no futuro. Essa semana, Tiago, ficou aí um balde de água fria para essa reunião. Se for verdadeiro o que foi vazado pela mídia americana do plano do Trump, seria reconhecendo a perda daqueles oblastes que hoje a Rússia ocupa ou está lutando para ocupar, e isso significaria uma perda de capacidade industrial, mas também dos recursos de petróleo e gás da Ucrânia, sem contar uma boa dificuldade de saída para o mar. E o Volodymyr Zelensky terá que obter do Trump uma clareza maior de qual é a aliança que ele pretende da Ucrânia e provavelmente linkando ao tema que eu disse anterior, a Ucrânia é a maior interessada para dizer sobre o seu futuro. Não deveria ter nem a Rússia impondo o resultado, muito menos os Estados Unidos também. Mas, como são potências, a Ucrânia vai ter que, de alguma forma, mediar o seu interesse com o interesse dessas potências também. Professor Vladimir Feijó, de Relações Internacionais, mais uma vez, obrigado pela atenção, bom fim de semana e voltaremos a nos falar. Grande abraço. Em breve, espero. Abraço, bom trabalho.